Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corça da Manhã. Estamos refletindo a respeito do tabernáculo de Moisés, suas figuras e tudo que representa Cristo e também para nós como Igreja de Jesus Cristo. Nós vamos continuar a fazer hoje a nossa última meditação sobre, então, esta pia de bronze. E hoje nós vamos falar de um texto muito importante, 2 versículos do Êxodo 30, que é o 20 e o 21, que nos fala a respeito da lavagem das mãos e dos pés. Temos também uma ordenança grave, que se não fosse cumprida, ela traria a morte, então, para o sacerdote. Vamos saber, então, qual é o significado. Diz assim: quando entrarem na tenda do encontro, eles se lavarão com água para que não morram. Também, quando se aproximarem do altar para ministrar, lavarão suas mãos e os seus pés, para que não morram. Então, era uma advertência, uma ordenança muito grave. Então, mais uma vez, nisso nós aprendemos a respeito da natureza de Jesus Cristo e também da sua santidade, já que esta pia tem a ver com isso, né? Enquanto o altar do sacrifício tinha a ver com os nossos pecados, né? Com o perdão do pecado, a pia de bronze tinha a ver com a nossa purificação, com a nossa santificação. Então, antes de entrarem para ministrarem na tenda do encontro, os sacerdotes deveriam se lavar para não morrer, diz aqui. Então, quando eles fossem ministrar, ou para também acender as ofertas nos altares, eles deveriam lavar-se antes. Então, a expressão para não morrer era um ato que colocava em risco a vida do sacerdote. Então, apresentar-se diante de Deus sem atentar para essa exigência da purificação poderia custar-lhes a vida. Hoje, nós, como filhos e filhas de Deus, como obreiros de Cristo, devemos também pautar as nossas vidas, exercitando-nos na piedade, né? Quer dizer, na devoção a Deus, a palavra de Deus, e também na santidade. Somos santos porque fomos chamados por um Deus que é santo. E somos chamados para ser santo, para ser um modelo de santidade. Nós não podemos nos esquecer o que diz a palavra. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, como nos diz Hebreus 12:14. A santidade, então, faz parte da vida de todo o cristão. O versículo 21 diz assim: para que não morram. Isso lhe será por estatuto perpétuo, e a ele e também a sua posteridade através das gerações. Isso traz-nos a ideia de que é um pacto perpétuo a respeito de um rito de lavagem e de purificação. Esse rito seria, então, um estatuto perpétuo para os sacerdotes. Disso dependia a vida deles, ou seja, viver de uma maneira santa, separada, única, exclusivamente para Deus, é a vocação não só para os sacerdotes naquele tempo, mas para um chamado para todo o cristão. A santidade ao Senhor gera uma espiritualidade profunda e um compromisso real com Deus. A santidade gera vida no altar de Deus, na sua presença, pois ao ministrar diante do sacerdote do Senhor, os sacerdotes precisavam ter suas mãos e seus pés limpos. Mãos limpas representavam sua função diante do Senhor. Eles deveriam levantar mãos santas, mãos limpas. Como diz Salmo 24, 3 e 4, nos diz assim: quem subirá ao monte do Senhor,
Ou quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. 1 Timóteo, capítulo 2:8 também nos fala: quero, pois, que os homens orem em todos os lugares e levantem mãos santas, sem ira e sem animosidade. Tiago 4:8 também nos fala: cheguem perto de Deus e ele se chegará a vós. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são os indecisos, purifiquem também o seu coração. Já os pés limpos indicavam um modo como deveriam viver na presença de Deus. Ou seja, os sacerdotes deveriam ter uma conduta reta diante do Senhor. E isso tudo sempre apontando para nós também. O povo redimido, lavado e remido no sangue do Cordeiro, deve ser um povo limpo, de andar reto na terra. Devemos nos santificar ou nos afastar de todas as impurezas da carne para podermos entrar na presença de Deus, porque na presença de Deus nada que é impuro permanece ou entra. Ou seja, ao lavar as mãos e os pés, eles também estavam sinalizando que apenas ler a palavra ou meditar sobre uma verdade da palavra de Deus não é suficiente. A verdade da palavra, ela deve ser aplicada e deve ser praticada em nossas vidas para ter então o seu poder purificador e regenerador. A bacia de bronze era somente uma sombra do poder da limpeza da palavra de Deus. E encerramos aqui então a nossa meditação a respeito da pia de bronze, né, que tem esse simbolismo da purificação, da regeneração pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo que nos regenera, né, pelo poder da palavra. Então, como nosso chamado é para sermos santos, como santo é o nosso Deus, porque sem santidade nós não podemos de forma alguma entrar na sua presença ou estarmos diante de Deus. Que Deus abençoe você e amanhã nós vamos entrar por uma porta, pela segunda porta do tabernáculo que se chama vida. Lembra? A primeira entrada para o átrio se chamava o caminho. A próxima entrada, a próxima porta se chama vida e é a entrada para o lugar santo. Então, a partir de amanhã, entraremos no lugar santo. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais à coça da manhã.